Tudo começa quando vovó Piedade liga para Carlos Daniel dizendo que tem um grande problema com Carlinhos, e o pai pergunta se ele caiu, e a avó diz que não, e conta que ele também fugiu da casa. Carlos Daniel pergunta se ela tem certeza, e manda irem atrás dele, porque não pode estar muito longe, e a vovó diz que já foram. E então ele diz que já vai para casa e avisa Rodrigo e sai. Na casa, Lalinha volta com os outros funcionários e fala para a vovó que Carlinhos não está em lugar nenhum, e ela fica preocupada, e diz que com certeza ele se deu conta de que Paola não voltaria e resolveu ir atrás dela. E nisso, Douglas Maldonado está furioso porque Paulina não foi almoçar com ele. E fala para Braulio ir até a fábrica dizer para ela que ele não gosta de ficar esperando. De volta à mansão, Carlos Daniel fala para a vovó que não encontrou Carlinhos, e que não há dúvidas que ele foi atrás dessa mulher, e a vovó fala que para ele a usurpadora é sua mãe. Por outro lado, Paulina chega na casa de Célia e conta que não encontrou trabalho. E a amiga fala que pode arrumar aonde trabalha, e Paulina comenta que ela não disse com o que trabalha, e Célia fala que é em um cabaré, e então Paulina dispensa, e fala que prefere continuar procurando como cuidadora de idosos ou babá, e Célia fala que ela é muito boba, porque pode muito bem arrumar um marido rico. E enquanto isso, Carlinhos decide um ônibus e segura o desenho de Paulina na esperança de encontrá-la na fábrica. Carlos Daniel chega e Stephanie fala que a vovó ligou dizendo que ainda não encontraram o menino, e então ele diz que precisa ir até a polícia. E Rodrigo fala que a usurpadora é uma delinquente, e pode ter roubado o menino, e deixa Carlos Daniel pensativo. E nisso, Carlinhos está andando por uma estrada, quando um carro buzina e ele se desequilibra e acaba caindo de um barranco e bate com a cabeça. Na empresa, Stephanie fala que Rodrigo tem razão, e que o menino deve estar com a usurpadora, e Carlos Daniel pergunta se o irmão já não tinha mudado de opinião sobre ela, mas Rodrigo diz que com certeza estava errado, e dá certeza de que Carlinhos está com ela, e que vai pedir dinheiro para devolvê-lo. Carlos Daniel fala que se for isso eles não podem ir à polícia, e William pergunta se ele vai dar dinheiro para ela, e Carlos Daniel garante que sim, e Rodrigo diz que agora eles precisam esperar até que ela entre em contato. E nesse meio tempo Isabel e Antônio estão indo para casa, quando escutam uma voz de criança pedindo socorro, e então Isabel chama a irmã e vê que é um menino. E vai até ele. Ela pergunta como ele se chama, e Carlinhos diz que não sabe, e Antônia fala para a irmã deixar ele lá quieto, mas Isabel diz que não vai fazer isso, e tenta descobrir algo sobre Carlinhos, mas ele diz que não sabe de nada. Antônia fala para a irmã não se meter em problemas, mas Isabel fala que não pode deixar o menino sozinho ali, e então Antônia fala que vai embora, e deixa Isabel sozinha com Carlinhos. Na fábrica, Carlos Daniel fala para Leda que Carlinhos fugiu de casa, e ela fica chocada e fala que isso está muito claro, porque com certeza a usurpadora o levou. Paulina fala para Célia que no dia seguinte vai procurar um trabalho de cuidadora. E sente que dessa vez vai conseguir. Isabel consegue levantar Carlinhos, e ele pergunta para onde ela vai levar ele, e Isabel fala que para sua casa. E Carlinhos chama ela de avó e pergunta se é muito longe, e ela fala que um pouquinho, e que ele vai ficar lá até encontrarem a família dele. Na empresa, Carlos Daniel fala para Leda que Rodrigo e Stephanie também acham que o menino está com a usurpadora,
e ela comenta que Luciano disse que ela é uma boa mulher e o chama para ir à sua casa, mas Carlos Daniel recusa e diz que não quer ficar fora de casa, porque a qualquer momento ela pode ligar pedindo dinheiro. Isabel e Carlinhos estão chegando em casa e Antônia escuta a voz da irmã e quando os vê, grita perguntando se a irmã está ficando louca de levar o menino para lá, e Isabel fala que levou ele para curá-lo. Por outro lado, Célia fala para Paulina que ela está louca de trabalhar cuidando de uma idosa, e acha que isso é pura exploração, mas Paulina diz que isso é trabalho sim, e espera muito que essa moça aceite. É nesse meio tempo, Carlinhos está na casa com Isabel e Antônia, e fala que não se lembra de nada e então Isabel pega uma água quente para limpar o sangue que está na testa dele, e Carlinhos reclama de dor. Célia fala para Paulina colocar uma roupa que tape tudo e fazer um coque, porque os maridos das mulheres ricas ficarão loucos quando a vê, e ela dá risada. De volta à casa de Isabel, Moacir chega com as encomendas e pergunta quem é o menino, e Isabel conta que elas o encontraram em um barranco, mas Antônia fala para a irmã não a meter nisso, porque não quer ser presa por causa desse menino com cara de rico, e então Moacir vê que ele está ferido e manda Antônia ir buscar algumas coisas para ele curar o menino. No dia seguinte, Carlos Daniel pergunta para vovó Piedade se a usurpadora ligou, mas ela diz que não, e fala que Carlinhos com certeza não está com ela, e acha um absurdo ele e Rodrigo pensarem isso, e fala para o neto não esperar que ela ligue. Mas Carlos Daniel fala que vai esperar mais um pouco. E nisso, Antônia chama Isabel para ir trabalhar, e ela fala que vai mais tarde, porque vai esperar o menino acordar para levar ele à polícia. E Antônia diz que espera mesmo que ela faça isso, porque não quer ir parar na cadeia, e então sai furiosa. E em seguida Carlinhos acorda. Na fábrica, Carlos Daniel fala para os irmãos que a vovó Piedade não acredita que a usurpadora tenha levado o menino, porque ele deixou um bilhete dizendo que iria procurar por ela, e diz que talvez eles estejam perdendo tempo, mas Rodrigo não acredita nisso. E nisso, Carlinhos toma leite e Isabel fala para ele que vai levá-lo ao hospital para ficar bom, e vai falar para os médicos que ele está perdido, mas Carlinhos pede para ficar ali com ela, e deixa Isabel pensativa. Em Acapulco, Paola liga para a mansão, e Lalinha atende, e ela pede para falar com a senhora Paola, e Lalinha fica chocada porque reconhece a voz, e então fala que a senhora Paola não está, e Paola pergunta quando ela volta, mas Lalinha diz que não sabe porque ela saiu de viagem e deixa Paola chocada. Isabel fala para Carlinhos que não pode deixar ele ali com ela, porque precisa procurar a família dele, mas Carlinhos fala que não tem família, porque não se lembra de nada, mas Isabel fala que ele não está lembrando porque está sem memória. Por outro lado, Paulina fala para Célia que vai para a entrevista de emprego para cuidadora, e Célia diz que se é isso que ela quer, então boa sorte. E Paulina diz que está com uma boa sensação. Lalinha continua falando para Paola que a senhora não está, e ela pede para falar com Carlos Daniel. Mas Lalinha diz que ele está na fábrica, e então ela desliga, e Lalinha corre para falar com a Adelina. Ela conta que a verdadeira Paola ligou, e a Adelina pergunta como ela sabe, e Lalinha diz que descobriu, por mais que elas não queriam falar, e então garante que falou com a Paola de verdade. E deixa elas chocadas. E enquanto isso, Paola vai falar com Alessandro, e conta que Lalinha disse que a usurpadora não está na casa, que se foi de viagem,
E Alessandro fala que se o prazo já terminou ela não teria que ficar. E Paola diz que ela pode ter levado todo o dinheiro do banco, e diz que não pode mais esperar, e terá que voltar para casa. Na fábrica, Rodrigo atende o telefone e Adelina conta que a senhora Paola acabou de ligar para casa. É nesse meio tempo Paulina chega na casa e então é recebida pela funcionária, e ela fala que foi para a vaga de cuidadora, e a moça a leva para falar com a senhora Lourdes. Rodrigo pergunta para Adelina se ela falou sobre o menino, mas Adelina fala que não é a usurpadora, e sim a verdadeira Paola, e ele pergunta se ela tem certeza, e Adelina diz que foi Lalinha quem atendeu, e garante que sim. Rodrigo pede para falar com ela, e pergunta se Lalinha tem certeza, e ela garante que sim, porque conhece bem a voz dela, e então ele fala que se ela ligar de novo é para falar para ela entrar em contato com Carlos Daniel, e não dar a entender que já descobriram tudo. E, nisso Paulina conversa com Lourdes, que explica as condições do trabalho para ela, e conta que sua mãe é um pouco rebelde por conta da idade, mas garante que ela vai ficar bem. E então pergunta se Paulina aceita o trabalho. Na fábrica, Rodrigo vai até a sala de Stephanie e encontra com ela Carlos Daniel e William, e então fala que a verdadeira Paola não está morta, porque ligou para casa, e Carlos pergunta o que fará se ela quiser voltar, e Rodrigo diz que ele precisa aceitar, mas Stephanie não concorda, porque não quer perder seu filho por um desgosto. Mas Rodrigo diz que ela precisa ignorar, porque só assim eles poderão ter as duas nas mãos. Paulina fala para Lourdes que aceita o trabalho, e então ela diz que Paulina pode começar naquela mesma hora, mas ela diz que precisa resolver umas coisas, e se puder vai à noite, e se não, irá no dia seguinte, e Lourdes diz que tudo bem. Nos correios Paola pega as correspondências, e então lê que a usurpadora conseguiu dinheiro para a fábrica com Douglas Maldonado, e se pergunta se a saída dela foi definitiva, e resolve pegar o telefone. Na casa, a Adelina fala para a vovó Piedade que tem novidades, e ela pergunta se é de Carlinhos, e ela diz que não, e conta que a verdadeira Paola ligou para casa. Carlos Daniel e Rodrigo chegam em casa, e nisso Lalinha atende o telefone, e Paola pergunta se Carlos Daniel está, e Lalinha fica nervosa e pede para esperar 1 minuto, e chama por Carlos Daniel, que pergunta quem é, e Lalinha fala que é a verdadeira Paola, e ele fica paralisado. Se você quer saber o que vai acontecer nos próximos capítulos, já se inscreve no canal e deixe seu like.